Mas a semana começa com um noticiário forte no Cruzeiro. Depois da derrota pro América ontem, Pesolano deixou o comando do clube. Mas o Ronaldo já tem outro gringo a caminho, português engatilhado. Já já eu te conto quem é. Agora, o técnico uruguaio, sem dúvida, é um dos grandes personagens nesse período de renascimento do clube. Vamos torcer para que o Cruzeiro dê tudo certo e vamos estar empurrando e sempre vamos estar para o que necessite. Obrigado, boa noite, boa noite. As últimas palavras. Paulo Pesolano no comando do time. Você lembra quando o Pesolano chegou em janeiro do ano passado? Ainda era pandemia. Vamos, abraço. Minha comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. Pesolano deixa o Cruzeiro depois de 1 ano e 3 meses de trabalho e teve muito trabalho. Não tá fácil a vida do Pesolano, não. Foram 68 jogos, 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Sob o comando do Uruguai, o Cruzeiro foi vice-campeão mineiro, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil pro Fluminense. Ao longo do ano passado, o Pesolano teve que controlar a energia, segurar a raiva, que às vezes foi prejudicial. Não, eu errei, né? Na verdade, o treinador também é um ser humano, né? Os desafios só valorizaram ainda mais o desfecho da temporada do ano passado. Porque o que vimos no ano passado foi muito intenso, foi muito lindo. Alô, Série A! O Cruzeiro tá de volta pra casa! Uma campanha histórica. Depois de 3 anos na Série B, o acesso veio com 6 rodadas de antecedência. É, a campanha do Cruzeiro com o Pesolano espetacular. O Pesolano é um dos melhores técnicos hoje do Brasil. Ele ganhou moral com a torcida, com o chefe Ronaldo. Nós trabalhamos muito para merecer isso. Ganhou a confiança dos jogadores. Fizeram muito fácil, parece que foi fácil tudo. Muito difícil de começo, a credibilidade, a gente não conhecia ao treinador. Para a família não é fácil, estão fora de casa. Essa, inclusive, foi uma das justificativas para a saída repentina. Tenho meus filhos na escola, sim, tem amigos, sim, e quero que ele também disfrute, quero disfrutar um pouco deles. Eu faço 6 anos que sou treinador, não tive descanso, não descansei nem um mês, cara. Olha que para como lo vivo eu, fica pesado. Então hoje quero disfrutar um pouco deles, sim, levá-lo à escola, ir a buscá-lo, tá bem? Agora, o Papa Pesolano vai ser só papai, pelo menos até o meio do ano. Uma decisão tomada com muita frialdade. Apesar da surpresa para muita gente, a decisão já estava amadurecida. A decisão está tomada em dezembro, tá bem? Ele já estava cansado. Mas não esqueça que o Cruzeiro está em Série A e se não chegava Ronaldo, Cruzeiro estaria em Série B ou estaria em Série C. E o novo treinador deve repetir a mesma receita de Pesolano. Jovem, ousado, espera também repetir os resultados dentro de campo. E atenção, porque o Cruzeiro acaba de oficializar o novo treinador. Vamos pra Toca da Raposa, Guilherme Frossá vai contar mais pra gente. Sai Papa Pesolano, entra Pepa, o português. Boa tarde, Frossá, conta pra gente. Tudo bem, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, amanhã movimentada aqui na Toca. O Cruzeiro anunciou agora nas redes sociais a contratação do Pepa, treinador português de 42 anos. Assim como o Pesolano é ex-jogador, ele foi um atacante sem muito destaque no futebol português, aposentou com 27 anos, tem bons trabalhos em clubes médios ali de Portugal, no Vitória de Guimarães, no Paços de Ferreira, clubes em que ele trabalhou sem muito dinheiro também. É um treinador alinhado com a ideologia de trabalho da SAF do Cruzeiro. Hoje à tarde a gente tem aqui na Toca 1h30 a coletiva do Pedro Martins, diretor de futebol, que certamente vai repercutir muito essa contratação do Pepa. Ele chega com a sua comissão técnica, né, com o Samuel Correia, que é auxiliar técnico, Hugo Silva, também auxiliar, o Pedro Oliveira, preparador físico, e o Pedro Azevedo, analista de desempenho. Essa é a nova comissão técnica do Cruzeiro. A gente segue por aqui para acompanhar os desdobramentos dessa mudança. Maurício. Tá certo, professor. Aproveita que você vai estar aí, daqui a pouco você volta para falar mais dessa mudança. O Pepa que estava no futebol da Arábia Saudita.
Vamos falar agora de vôlei do Cruzeiro, que é uma máquina de ganhar títulos, né? Adivinha? Ontem veio mais um. O 9º título sul-americano veio no clássico contra o Minas. 3-1 lá em Araguari, que foi a sede do torneio esse ano. Parabéns mais uma vez pro Cruzeiro. Vamos voltar pra Toca da Raposa, onde está o Guilherme Frossar, porque o Cruzeiro anunciou um novo técnico, português Pepa. Quero saber quando ele chega. Agora, Frossar, torcedor deve estar se perguntando, né? Se o Pesolano já disse que queria sair, por que demorou tanto pra fazer essa troca? O Pesolano informou que ia sair lá em dezembro. O Pepa rescindiu o contrato na Arábia Saudita, no Al-Tai, em 23 de janeiro. Então por que ele não veio antes? Ele participou das contratações. O Cruzeiro dispensou 25 jogadores na temporada passada e já contratou 17, sem contar o Luciano Castan, zagueiro que está fechado, sem contar o Júnior Caissara, lateral direito, que o Cruzeiro está tentando. Então são muitas dúvidas, muitas perguntas para o Pedro Martins. A gente vai tentar entender tudo isso para trazer, claro, no Globo Esporte de amanhã. Tudo isso hoje aqui à tarde na Toca da Raposa. E olha só, a estreia do Pepa vai ser só no dia 12 de abril, na semana do dia 12, pela Copa do Brasil. O último jogo do Pesolano foi ontem, na eliminação pro América. Mas o assunto que tá pipocando no dia ainda é a mudança de comando no Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro! Paulo Pesolano foi embora e já tem técnico novo, hein, Rafael Nobre? É, isso aí, Seaba. Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, ou Pepa, 42 anos, técnico português. Cruzeiro confirmou o técnico hoje. Na verdade, ontem já surgiu o nome desse novo trabalho que o Cruzeiro terá no comando técnico, logo na saída do técnico Paulo Pesolano, final do Campeonato Mineiro, né? A despedida do Cruzeiro, já nessa segunda partida contra o América, essa derrota que você acabou de citar. E aí pegou todo mundo, nós da empresa ali, pelo menos de surpresa, por mais que a gente sentisse que realmente tudo que falou o Cruzeiro não tinha dado liga nesse trabalho do Pesolano esse ano com todo o grupo e toda a dificuldade que teve o técnico uruguaio. A gente não esperava, né, a queda do treinador celeste, e aí vem o Cruzeiro com o anúncio do técnico português, o Pepa. E aí hoje a gente inclusive acompanhou a coletiva do Pedro Martins na Toca da Raposa, e aí a gente pôde esclarecer algumas questões, mas antes da gente trazer um pouco do que falou o Pedro Martins na coletiva com o Cruzeiro, separou algumas coisas aqui pra gente poder entender. Não é todo mundo que conhecia o trabalho do Pepa, né, Seaba? Vamos primeiro voltar, não é, um pouco no tempo. Vamos falar sobre a saída do Pesolano. Sim. Eu acho que eu até conversei um pouco com o Léo sobre isso, nós gravamos e tal, mas acho que vale dar uma esmiuçada um pouco maior, né? Pesolano que chegou em 2022, né? Teve a temporada inteira. Fez um campeonato mineiro, todo mundo vai se lembrar, ele montou um time e caiu de pé, porque perdeu a final do Campeonato Mineiro pro Atlético, mas acabou o campeonato aplaudido pela torcida, pelo que o time estava mostrando em campo, né? Ou seja, a torcida vislumbrava alguma coisa ali na frente, e esse vislumbre realmente aconteceu, né? Porque o Cruzeiro na Série B, o Pesolano inclusive remontou o time pra Série B, né? E na Série B o Cruzeiro nadou de braçada. Eu costumo dizer que o Cruzeiro tornou o campeonato da Série B, hein, Lélio? Tornou o campeonato tranquilo pela sua competência, né? Pelo que o Cruzeiro mostrou na competição, aí tornou o campeonato, entre aspas, fácil, né? É demais. Isso graças ao trabalho do Paulo Pesolano. E claro, ele merece todo tipo de reverência, porque o trabalho foi muito bem feito. Sabe, o que está acontecendo nesse momento é uma perda, né? É uma perda que até o momento ela é irreparável. Se você analisar bem, é igual a gente já comentou, e vai estar nas nossas redes sociais daqui a pouco, né, Seabra? A gente não conhece o trabalho. Qual que é o nome dele mesmo, Rafa? Carlos Miguel, né? Pedro Miguel Marques da Costa. Eu acho que a gente pode chamar até de Pedro Miguel, né? Porque esse apelido aí já vai remeter a um desenho, vai virar meio que uma piada pronta. Então, o Pedro Miguel, ele é um técnico que teve alguns trabalhos lá em Portugal, em equipes de menor expressão, e tá vindo para um clube gigante. Ah, mas o Cruzeiro tá assim, tá assado. Mas a história dele, ela não se apaga dessa maneira.
permanece a história e uma camisa muito pesada no cenário internacional também. Então, o que a gente pensa é num Cruzeiro se recuperando, a longo prazo que seja, mas se recuperando. Agora, foi um verdadeiro teatro dos horrores a saída do Pesolano, né? Porque ele já sabia que não ficaria e ele ficou sem querer, né, ter ficado. Até estranho, né? Mas posso falar assim, porque ele falou que iria sair em dezembro, já tinha dado o que tinha que dar e aí foi convencido a ficar para o Campeonato Mineiro. E do jeito que ele estava falando, inclusive ele já sabia que tinha outro técnico contratado, mas como, né, já parecia muito horror, né, para um dia só. O próprio Rafa Nobre ontem, ao final da nossa transmissão, ele ainda trouxe a informação. Parece que o destino dele pode ser o Valladolid. Porra, mas aqui, ô Ronaldo, Cruzeiro, você não tem que tratar ele assim, não. O cara não queria ficar, você queria levar pro Valladolid, que tivesse levado, ó, há um tempão. Porque, neste momento, a conclusão que a gente tem é que o Cruzeiro jogou na lata do lixo 3 meses. 3 meses, janeiro, fevereiro e março, na lata do lixo e às vésperas de um campeonato brasileiro e depois de um campeonato estadual, onde o time fez, né, a pior campanha da história do clube. Perdeu mais do que ganhou. Então, ninguém pode achar que isso tá normal. Ou será que eu tô ficando louco? Pelo amor de Deus. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu só achei estranhíssimo isso que, como o Léo falou, o Pesolano vem a público depois e fala que pediu pra sair no final do ano passado. A diretoria o convenceu a permanecer. Pô, mas peraí, ué. Aí o Pepa já tava conversado, pelo menos. Não vou falar contratado, não, porque aí também ele tava conversado que ele viria. Ele tá sem clube. Eu não entendi isso, não. Sinceramente, ninguém entendeu. Por que o Pesolano permaneceu aqui, então? Aí, o Pesolano avalizou contratações que ele não comandaria, sabendo que ele iria sair, e depois deu aquela entrevista semana passada ainda, que o Ronaldo não sei o quê, que o Pesolano não sei o quê, já sabendo essa história toda que ele iria sair. Que história mais mal contada, viu, Rafa? Que história mais esquisita é essa? Parece que o Pesolano, olha, o Cruzeiro, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com um técnico interino aí no Campeonato Mineiro. Quem é o interino? É o Paulo Pesolano. Como assim? Pois é. Bom, e um cara, é igual eu falei, o Seabra, ele não merece uma estátua na toca. Aí também não, né, mestre? Não merece, mas que ele merece ser reverenciado e futuramente voltar e ter um elenco, né, à disposição dele forte, é uma certeza que você tem, que é um camarada trabalhador, muito sério e que, sabe, eu até agora não entendi porque ele topou permanecer, sendo que ele não queria ficar. É uma história muito mal contada. Mas o Pedro vai falar aí, não vai? O CEO do Cruzeiro, né? O Pedro falou já tarde, né? Deu entrevista coletiva, o Rafa teve até lá. Já veio. Tem uns, só pra gente fechar essa história do Pesolano, Rafa, tem uns números dele aí? Tem sim, até pra saber se cabe mesmo essa estátua, né, Leão, que você tá falando. Eu acho que não. Quem pedir a estátua já não trabalha na rádio mais. Um abraço, Arthur Moraes. Enfim, são 68 jogos, 38 vitórias, 13 empates, 17 derrotas, 106 gols marcados, 59 sofridos, aproveitamento, Leão, de 62,2%. Até para poder falar disso ainda, aproveitando o assunto, a gente vai falar um pouco mais do que falou o Pedro Martins lá na Toca da Raposa, mas só para dizer o que explicou ele quando foi questionado sobre isso que vocês acabaram de dizer. Que lá em dezembro, o Pesolano chegou e disse para toda a diretoria que a ideia dele não era permanecer. E aí houve uma conversa, eles tentaram convencer ele do contrário, enfim, essas conversas se alongaram, e aí dentro do Campeonato Mineiro, eles entenderam que poderia haver essa possibilidade de reverter essa ideia do Pesolano. E aí, a partir do jogo contra o Pouso Alegre, ali foi aquele jogo que foi determinante, segundo Pedro Martins, aquele jogo
segundo eles, sentiram que perdeu a sintonia entre o jogador e que não tinha mais esse estímulo com os jogadores, e eles entenderam que o ciclo havia se encerrado, e aí, a partir daí, eles partiram para essa opção do Pedro Martins, né? Desculpa, Pedro Miguel. É tanto Pedro, inclusive na comissão, a gente vai passar a comissão. Tem mais 2 Pedros aqui na comissão técnica. Haja Pedro, viu? Mas então é só para poder explicar o que disse Pedro Martins hoje na coletiva lá. Não sei se, pelo menos essa versão do Cruzeiro que foi passada na coletiva na Toca da Raposa. Ué, mas depois do jogo contra o Pouso Alegre, que foi lá se eu não me engano, foi na terceira rodada do Campeonato Terceira, isso. Eu até trabalhei nesse jogo, foi na Independência, né? Isso. O Cruzeiro realmente foi abaixo da crítica. Se ali já perdeu a sintonia, por que ele continuou o Campeonato Mineiro, então, até ontem? Pois é, cara. O normal, bom, não sei, normal entre aspas, né? Que também pra mim não é tão normal assim no futebol brasileiro. Olha, não é mais, tchau, acabou, vambora, segue a fila aí. Normalmente pegava lá o técnico do Sub-20, colocava, e vamos seguir a vida até arrumar outro. Normalmente sempre foi assim. Agora, de repente, a SAF é diferente, né? Vai entender. E aí o Pedro Martins disse também, a gente questionou isso, né? E ele disse que naquele momento eles entenderam que colocar um interino ou um outro técnico dentro do Campeonato Mineiro, que não seria vantajoso para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro teria que fazer as coisas com pressa, e aí teria que fazer essa análise de mercado para entender qual o perfil do novo treinador do Cruzeiro, e aí até foi levado em consideração também esse perfil que, segundo Pedro Martins, até se parece um pouco com o perfil do Paulo Pessolano. Tenho números aqui, inclusive algumas coisas que a gente fez de pesquisa, você abre, Lelhão, até pra gente poder falar um pouco mais do trabalho do Pedro Miguel. Esse é o 8º trabalho no futebol profissional. O primeiro foi em 2013, que foi até 2015, na São Joanense do Portugal, depois passou por Feirense, Moreinense, Tondela, Passos de Ferreira, Vitória de Guimarães, estava agora no futebol árabe. Ele foi jogador até 2007 e aí passou a estudar para poder ser treinador, tem licença inclusive na UEFA Pro, um dos requisitos, né, para poder atuar e trabalhar na Europa. Tem um estilo de jogo também ofensivo, trabalha com jovens, trabalha também a questão do futebol intenso. Então, algumas características que parecem, né, com as características do Pessolano, até para tentar aproveitar, vamos dizer assim, o grupo que tem nas mãos, porque Pedro Martins novamente disse hoje que o grupo que tem, e eu acho que é aí que está a questão, que eu acho que dá pra gente até discutir um pouco mais pra frente. Ele disse que tem um grupo que, dentro do que tem o Cruzeiro hoje, espera a resposta desses jogadores, não uma resposta de fora. Então, ou seja, contratação... Esquece. Não vai ter, que é desse plantel que espera tirar. E aí, pra mim, olha, Leão, até queria te ouvir a respeito disso. Fica um pouco contraditório até as cobranças que a gente fazia, né? Porque a gente fazia uma cobrança de um grupo que tava aí. E aí todo mundo disse, inclusive o Ronaldo e toda a diretoria do Cruzeiro, que as cobranças eram exageradas. E aí, quando eles fazem isso, pra mim, eles estão dizendo que a mesma coisa que a gente disse, né? Que esperava mais desse grupo. E aí fica uma contradição, pelo menos pra mim ficou uma contradição muito grande. Que a gente também esperava mais de alguns jogadores, não resta a menor dúvida, né? Bom, pelo menos o jogo que eu vi ontem, o Wesley que veio do Palmeiras, é o Wesley Ribeiro, né? Que tá escrito na camisa dele. Ele não jogou nada de novo. Ou será que eu tô exagerando? Ele tava completamente fora de sintonia. E o restante do time, mesmo com Bruno Rodrigues improvisado na ala direita, um desperdício, tá lá, corre, manda a bola na trave, produz. O Gilberto dá porrada daqui, leva porrada de lá e tal, tenta alguma coisa. Os zagueiros indo pro jogo, o Lucas Oliveira, forçou uma defesa boa do Cavicchioli no chute de longe. Também trabalhou o Reinaldo dando porrada e tal, mas o Wesley, ele não faz uma jogada. Ou será que eu tô exagerando também? Mas é complicado, eu esperava mais. Agora, o Pedro Miguel, ele tá vindo de uma escola que hoje é referência no mundo. Igual nós tivemos a escola brasileira nos anos 80 sendo referência para Portugal e também para o mundo árabe. Hoje os portugueses, por exemplo, eles têm nomes, em equipes da Premier League, que é o principal torneio de futebol do mundo,
né? E fazendo bons trabalhos por lá. No mundo árabe não precisa nem falar, e no restante do mundo, né? Portugal é uma febre dos treinadores, mas é o seguinte, do mesmo jeito que a gente mandava o Tele Santana, com todo respeito, a gente mandava o João Avelino também, entendeu? Então, vamos ver como vai se comportar aqui o Pedro Miguel, que dessas equipes aí, sem dúvida alguma, a maior delas é o... E só para poder aproveitar que o assunto é comissão técnica, deixa eu passar aqui então os Pedros. Primeiro vamos começar com os auxiliares técnicos. O Pedro Miguel, técnico, vem com auxiliar técnico Samuel Correia e Hugo Silva, os dois auxiliares técnicos. E aí vem os Pedros, né? Pedro Oliveira, preparador físico, e Pedro Azevedo, analista. E a comissão do técnico Pedro Miguel, que vem para o Cruzeiro, deve chegar na quinta-feira, e aí foi até uma coisa que a gente tentou abordar, e aí o Cruzeiro, pelo menos a gente não conseguiu a resposta. Deve chegar na quinta-feira, e hoje, segunda, o Cruzeiro teve folga, né? Mas e aí, até quinta, quem treina? Porque o Pesolano saiu com toda a sua comissão, o Pedro vem com toda a sua comissão. Quem vai treinar o Cruzeiro até lá? E aí o Cruzeiro estreia na Copa do Brasil na semana do dia 12 de abril. Isso que eu ia te perguntar, Rafa. O Cruzeiro tem quase que um mês aí pra frente agora, né? São 28 dias, né? E aí, 12 de abril na semana, a Copa do Brasil. E aí depois, 15, 16 ou 17 de abril, a estreia contra o Corinthians, já no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro no mercado ainda... com a eliminação no Campeonato Mineiro e a saída do Pesolano, a chegada do Pedro, o Cruzeiro acabou esquecendo, a torcida acabou esquecendo um pouquinho a chegada do zagueiro Luciano Castan, né? 33 anos, vem do futebol paulista, estava no Guarani, já fez os exames médicos, deve ser anunciado pelo Cruzeiro em breve, amanhã ou ainda essa semana. E o Cruzeiro segue de olho no mercado ainda. O Cruzeiro fez uma proposta pelo lateral direito, o Júnior Caissara, está livre no mercado, mas já teve passagens aí pelo futebol italiano, enfim, tem uma rodagem boa no futebol nacional.